exposição, porque novamente eu vejo a Andressa com a matéria no jornal, apareceu de uma forma ou outra, talvez propositalmente ou não dessa vez, mas assim, as matérias elas voltam um pouco com aquele mesmo tom, né? Que teve a impressão que eu tenho, assim, a jornada foi aquela exposição toda muito louca, depois a recuperação, o processo de saúde, a religião, e agora começa a beliscar naquela história. O que isso traz para você positivamente? Então, assim, Rafa, eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse grana como eu conquistei, se eu tivesse como, por exemplo, eu dei pra igreja 2 milhões, tá? Em patrimônios e... Se eu tivesse essa grana aplicada, talvez hoje eu não estaria fazendo as escolhas que eu estou fazendo. Mas eu preciso trabalhar. Entende? Hoje eu sou contratada do Miss Bumbum como garota propaganda, é o meu trabalho. No início foi bem difícil, porque eu via pecado em botar um biquíni, usar um decote assim eu jamais usaria. Então assim, foi muito difícil pra mim. Sabe, eu vivi 6 anos vivendo um fanatismo, sabe, que tudo era pecado, sabe. E aí você se deparar com uma situação assim, e agora? Eu preciso trabalhar, eu tenho filho para sustentar, eu tenho contas para pagar, sabe? Então é o meu trabalho. Eu tive que separar, dizer, não, esse é o meu trabalho, vou ter que vencer a mim mesma, os meus preconceitos. E comecei a tentar ver de outra maneira. Porque daí eu consegui entender uma coisa, Rafa. Que eu conheço pessoas religiosas que arrotam santidade e que traem os maridos. Entende? Eu conheço mulheres que são vestidas todas tapadas, mas humilham as pessoas, sabe? Pregam a santidade, pregam Jesus, mas o caráter zero, entende? Então eu entendi que vai muito além do que uma roupa, vai muito além do que uma profissão, sabe? Eu acho que se os teus olhos são bons, você é uma pessoa boa, porque você não vê malícia. Se a pessoa vê malícia, o problema tá nela, não em você. Mas foi bem difícil. Não vou falar pra você que foi fácil, que não foi. Sou muito atacada, sou muito julgada, porque as pessoas, elas querem encontrar um erro, um defeito. Então, muitos disseram assim, eu sabia que isso era uma mentira, que tu nunca tinha se convertido. Rafa, é entre eu e Deus. Não tô preocupada se as pessoas acreditam ou não, se eu me converti ou não, entendeu? É eu e Deus, eu tenho contas para pagar. Graças a Deus eu não tô na prostituição, entendeu? Que eu poderia estar, e seria uma escolha minha, entende? Não estou, graças a Deus, que Deus foi muito maravilhoso na minha vida, que colocou meu marido no meu caminho, porque com a raiva que eu tava, com a vontade de chutar o balde, assim, sabe? É porque eu sabia que existia um depois, Rafa. Eu sei que existe um depois, eu sei que Deus existe, eu sei que existe o campo espiritual, eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher. Eu não queria plantar as mesmas sementes, entende? Agora é um processo muito louco, né? Você entra nisso para ser aceita, para que as pessoas te abracem, e agora você precisa entender que essas pessoas que não querem te abraçar, você é mais forte do que tudo isso. Ou seja, é uma loucura tudo, né? É uma loucura. Assim, foi bem difícil, Rafa, foi bem difícil. Você tem que desconsiderar a rejeição, que é algo que você fugiu a vida inteira, né? Na verdade, eu acredito que Deus está permitindo isso para mim aprender a lidar com isso, a rejeição, sabe? Eu acho que seria... Sabe o teu ponto fraco? Parece que às vezes a gente é desafiado nos nossos pontos fracos, sabe? Como se fosse um teste para ver se você consegue permanecer. É assim que eu vejo, sabe? Foi muito difícil, Rafa. Foi muito difícil, assim, para não voltar para estaca zero, sabe? Eu digo que Deus foi muito misericordioso na minha vida, porque Ele olhou e disse, essa guria vai se perder agora, vai chutar o balde. Mas isso só, a única pessoa prejudicada seria eu, seria o meu filho, entende? Então, graças a Deus, Deus botou o meu marido no meu caminho, me pediu em casamento, eu nem esperava, a gente era amigo. Ele sabia tudo esse rompimento que estava acontecendo com a igreja, a minha decepção com a igreja, com as pessoas da igreja. E o meu erro foi confiar nas pessoas, foi amar demais, me entregar demais, entende? E foi bem difícil, Rafa. Foi bem difícil, assim, falar disso me machuca. Então eu ainda estou num processo, tipo, eu ainda não acredito que está acontecendo tudo isso. Mas está. E eu não tenho outra escolha. Eu preciso continuar, entende? Eu preciso seguir em frente.
Eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele não vai me desamparar, porque não me desamparou. Meu marido é uma pessoa incrível, maravilhosa, que me ama. Eu estou sendo amada como nunca fui. Então, tenho um filho lindo, sabe? Ele vai completar 16 anos agora em maio. É meu amigo, meu companheiro. Ele entende Sabe? todo esse processo? Entende tudo isso, porque quem sempre colocou comida dentro de casa fui eu, entende? Então, eu nunca pedi nada pro pai dele. Tentei reconstruir meu casamento quando eu tava na igreja, mas não deu. Fechou aquele ciclo, sabe? Então, assim, Rafa, meu filho, hoje, depois de 6 anos, ele tem uma nova mãe. Então, pra mim, isso que importa, sabe? A minha mãe tem uma outra filha, uma outra, sabe, Andressa. Aquela Andressa do passado, rancorosa, amarga, morreu. Talvez eu tivesse que passar por tudo isso até o que é ruim é bom. Eu nunca queria ter rompido com a igreja, porque eu conheci Jesus lá. Que eu me decepcionei foi com os seres humanos, sabe? Eu achei muito perigoso isso, tipo, de você ter que ser aceito por Deus, você tem que dar o seu tudo. Tipo, eu dei meu tudo e quase fui pro inferno, sabe? Então, tipo, que Deus é esse? Eu entendo. Entendeu? Claro. Tipo, pô, eu luto a vida inteira pra conquistar um patrimônio, daí a igreja vem, tira tudo. Eu entendo. E aí é difícil. E aí você começa da estaca zero de novo, sabe? É como se você voltasse aos 21 anos, aos 33. E é enlouquecedor, porque é o mesmo Meu lugar Deus. que te abraça, né? E que te faz mudar. Porque também se não fosse aquele ambiente, talvez você não estivesse aqui. Então tem uma dívida de gratidão e ao mesmo tempo a traição. A sua vida ela é cercada de sentimentos conflitantes, assim, Andressa. Porque daí vem o amor, a gratidão. Isso. Rafa, eu amo a obra de Deus. Eu amo estar dentro dos presídios falando de Jesus. Eu não vejo elas ali... Eu sei que elas cometeram erros, mas eu sei que Deus pode mudar o coração delas, sabe? Eu sei que talvez ela já nasceu no crime, talvez ela já tenha uma mãe, um pai que foi bandido e ela não teve outra escolha a não ser um bandido, entende?